E ontem tivemos a CPI também. Não dá para deixar de falar por quê. Mais uma vez, Eduardo Girão relembra tudo que o consórcio Nordeste fez e vem fazendo e que todo o pessoal da CPI segue ignorando. Falou do Gabas, falou das compras, dos respiradores, mas a turminha faz questão de não colocar em votação. Mais uma vez, gente, os requerimentos foram adiados. Mais uma vez, uma promessa que não foi. E na boa, pessoal, sem querer nos gabar, a única vez que alguns dos requerimentos ligados ao consórcio Nordeste entrou em votação, são vários. Tem do Gabas mesmo, tem vários. Várias pessoas pediram Gabas. Vários requerimentos diferentes. Tem vários do Bruno Dauster, da Prestes, que é a dona da Rempicare. Sem querer no gabar, a única vez que isso aconteceu foi naquela semana que a gente fez aquela movimentação, que a gente apertou o juízo do pessoal da Secretaria Administrativa do Senado. E vocês viram depois a matéria da Veja falando, né? O Panavoe que vocês criaram. Foram vocês. Ligando, os caras falando, não é daqui, não liga pra cá. Inclusive falando, abarrotou a caixa de e-mail, e-mail oficial do Senado. A gente conseguiu, viu? Juntos. E aí eu falei pra vocês, algumas narrativas que precisam ser, mostrar que não existe, que só são narrativas, né? Só são narrativas. Mostrar a narrativa sendo destruída. E não é só com informação, é com fatos. Cara, essa daqui... Eita, olha só. Marcos Rogério trouxe 2 vídeos. Um deles, ele até deu um trabalho assim pra entrar na mente, mas entrou. Vocês vão entender. Eu explico pra vocês de forma bem rápida e resumida depois. Mas olha só, vou dar play no vídeo. Bora. Deixa eu atualizar. Sr. William, um ponto então tá meio baixo. Que está absolutamente controverso aqui na CPI desde o início diz respeito à primeira invoice. Se ela estava no Dropbox ou não. A informação que temos é que a invoice não estava no Dropbox. A respeito dessa dúvida, foi enviado... Olha só, você é uma tia do Zap, você começou a mexer com tecnologia, com celular, um pouco assim no computador, você não sabe o que é o Dropbox, eu vou explicar o que é. Você pode salvar um arquivo em seu computador, beleza? Você chega lá na pastinha, você coloca o arquivo, salva, só que hoje em dia tem um negócio chamado nuvem. É como se você baixasse na internet. O Dropbox é como se, em vez de você salvar uma coisa no seu computador, de forma física, que se você leva seu computador para um lado e para o outro, você tem como acessar o arquivo, mas se o seu computador não tiver com você, você não tem como acessar, porque, ficou salvo no meu computador. É como se fosse o seu caderno, sabe? Você escreve uma coisa no seu caderno, esqueci em casa. O Dropbox é como se fosse algo que você salva, que você pode acessar de qualquer lugar do mundo, qualquer computador. E aí diz que a invoice chegou para o pessoal através do Dropbox. Aquela nota chegou através do Dropbox. Seria um armazenamento na nuvem. E aí o Marco Aurélio falou o seguinte, a gente recebeu a informação que a nota não estava no Dropbox. E olha só o que ele fala. Enviado a esta CPI um laudo técnico que analisa a rigidez dos documentos contidos no Dropbox, elaborado pelo perito forense digital, Dr. Lorenzo Parodi. A conclusão desse laudo técnico foi no sentido de que, conforme o registro histórico integral fornecido pelo sistema Dropbox... Foi o próprio Dropbox que deu a informação para o perito falando o quê? Nenhum arquivo foi cancelado, ou seja, não foi excluído ou modificado após o dia 18 de março. Assim, indago, como é possível ser recebido por um Dropbox, um invoice, que a partir de laudo técnico se conclui que não estava lá? Entendeu? Olha só. Tinha essa unidade de armazenamento online. Pediram os dados para o Dropbox. Dropbox, no dia 18, tinha um invoice? Não. Alguém apagou? Alguém, sei lá, enviou um arquivo e depois alguém apagou, modificou o arquivo para tirar a invoice lá. Tem certeza que não tem? Não tem nenhum arquivo. Ninguém mandou nada e ninguém apagou nada.
Não tem, não mandaram e não apagaram. Essa é a resposta oficial do pessoal do Dropbox. E aí o Marcos Rogério pergunta, tá, se não existiu o arquivo, o Dropbox está afirmando isso e ninguém apagou, né? Assim, mandaram para vocês e depois apagaram. Ninguém chegou a enviar. Como que você recebeu? Como que vocês receberam então essa tal dessa invoice? Explica aí, filho de Deus. Dropbox, eu não baixei nenhum documento, apenas visualizei, eu não quis baixar no meu computador porque eu esperei a anuência do fiscal para poder mexer nos documentos. Havia uma quantidade muito grande de documentos lá, de caráter técnico, o qual eu não entendo, então não me cabe a respeito, mas eu visualizei a invoice. Que em 18/3, no link Dropbox, estava esse invoice. Sim. Mas como o senhor recebeu esse documento no dia 18/3, se os metadados da plataforma Invoice mostram que ela foi criada somente no dia 19/3? Olha, eu só posso afirmar o que eu vi. Eu abri o Dropbox e eu vi o documento lá. Eu não mexi, eu não baixei, porque eu fiquei com receio de mexer no processo, porque ainda não tinha anuência do fiscal, porque já estava atrasado. Você sabe o que é metadados? Não sei, senhor. Não sei o que é metadado. Vamos explicar o que é metadados pegando um caderno. Um caderno como exemplo. O que é o conteúdo? Dado. O que é um dado? Dado é um conteúdo, é uma informação. Você pode escrever várias informações no seu caderno. Você pode escrever uma receita de bolo em seu caderno, várias receitas. São vários dados diferentes, sabe? E ali tem um segredo do sucesso, sabe, do seu restaurante. Você tem um restaurante que tem uma comida única, uma receita que todos querem saber. A receita do hambúrguer de Siri. Tá lá dentro. Isso é o dado. O que é o metadado? O metadado é: qual é a marca do caderno? Qual é a cor do caderno? Qual o tamanho do caderno? Esse caderno tem espiral? Esse caderno foi comprado que dia? Que dia o papel foi fabricado? De onde veio a madeira que fabricou esse caderno? Isso são os metadados, não é o dado em si, a informação, a receita, mas as informações sobre o caderno. Então, quando você se fala de metadados sobre um arquivo, por exemplo, a invoice, os dados da invoice, quantas doses, o valor, para quem ia comprar, o aeroporto queria chegar, a empresa, isso são os dados. O que é o metadado? De que computador foi escrito essa invoice. Se você abrir seu computador, você clicar em qualquer arquivo com o botão direito, clicar em propriedades, vai abrir a janelinha do Windows que você vai ver lá. Esse arquivo foi criado por tal pessoa. Se você tem um Word e você registrou no seu nome, vai estar o seu nome. Se for feito no seu computador. Se for no seu trabalho, possivelmente vai aparecer outro nome. Data que foi criada. Os aplicativos do Office, Word, Excel, PowerPoint, inclusive mostram quanto tempo se gastou, sabe, escrevendo, editando o documento. Então, tudo isso são os metadados. E o Marcos Rogério falou o seguinte: meu amigo, os metadados dizem que esse arquivo ele só foi gerado no dia 19 de março. Como é que você teve acesso no dia 18? Ele só foi gerado no dia 19. Você sabe o que é um metadado? Não sei. Vocês sabem. E essa é uma das principais narrativas. Não, a invoice que recebeu no dia 18, depois modificou e fez isso, fez aquilo outro. Dia 18 não tinha invoice. Pelo menos é o que afirma a própria plataforma do Dropbox. Vai entender, né? Vamos continuar. Outra narrativa bastante importante foi essa daqui, ó. Qual a diferença entre a Proforma Invoice e a Commercial Invoice? Como eu havia explicado, a Proforma Invoice é um draft, né? Um documento que ainda pode ser modificado, dependendo de alguma alteração que o fornecedor venha a fazer, ou nós mesmo, o Ministério, solicitando alguma correção, eles mandam a Proforma Invoice. A Commercial Invoice é o documento definitivo, é aquele que vai acompanhar a carga vem de outro país. Então vem o documento físico com a carga, que é o documento que, se eu não me engano, eu não tenho expertise para poder afirmar isso, mas é o documento utilizado lá na aduana. O processo poderia avançar de alguma maneira com a Proforma Invoice até ao ponto de se autorizar
a nota de importação e, posteriormente, no departamento que cuida da parte financeira, com a aprovação da Anvisa, se determinar o pagamento, ou teria que ser o documento Commercial Invoice? Na parte que me cabe, a Proforma Invoice atenderia aos pré-requisitos. Só que quando a gente submetesse a Anvisa para análise da licença de importação... Teria que ser a outra. A Anvisa ia pedir a Commercial Invoice. Ela pede um documento original e assinado para poder anuir o processo de... O que Vossa Senhoria acaba de dizer aqui desmonta mais uma narrativa daqueles que acusam o governo dentro dessa CPI, o tempo todo. Quando fez... Vocês estão entendendo isso daqui? Ah, é porque o governo lá não quis resolver aquela invoice. Gente, aquela invoice, ela foi corrigida. O vídeo tem 4 minutos. Assistam na íntegra que vale a pena. Porque depois ele fala o seguinte, que fez várias solicitações pra mulher. E falou assim, a mulher que você fez a solicitação, falou que a invoice aqui estava errada, aquilo outro, ela se recusou a consertar? Não. Eu vou passar isso. Contato com a representante da empresa. Quanto a esses erros formais da Proforma Invoice. Em algum momento, houve resistência negativa em se proceder à correção dessas informações? Não precisa nem terminar. De modo algum, o fornecedor se recusou a fazer, se negou a fazer qualquer correção. Caso encerrado, o fornecedor, o pessoal da Covaxin, não se recusou. Pediu, fez. E, gente, era uma invoice rascunho, era um Proforma Invoice. E com esse rascunho sequer poderia comprar. Por quê? Porque a Anvisa iria pedir o Commercial Invoice, que é o último, é o final. Já foi feito todos os acertos, já dá para bater o martelo, é isso daqui. Tem que mandar. Se não for essa, a Anvisa não aprova. Seria impossível de comprar com aquela invoice ali. E os erros foram corrigidos sem nenhum problema. Cara, tem mais o que para se conversar sobre a Covaxin? Não à toa, o Marco Aurélio Melo diz, né, que a CPI tá pior que disco arranhado. É o tempo todo, sabe? A mesma ladainha.